E está sendo realizada em todo o país a Operação Tiradentes, um trabalho da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros para combater a criminalidade. Em Goiás, 3.000 policiais militares deram início à operação. Aqui na capital, grupos de todos os comandos e o Corpo de Bombeiros saíram juntos da Academia de Polícia. Coordenada pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais, a Operação Tiradentes coloca, num mesmo dia, 30.000 viaturas nas ruas do país. É a maior operação coordenada de segurança pública do país, que acontece pelo 3º ano consecutivo. Em todo o Brasil, são 90.000 policiais militares, trabalhando em conjunto pelas próximas 24 horas. O histórico das polícias brasileiras é de desunião. Essa é uma tentativa, através da Secretaria Nacional de Segurança, através do Ministério da Justiça, a gente começar a unir procedimentos, trabalhar em conjunto contra o mesmo adversário, que é o criminoso. As polícias civis também estão participando, tá? Mais na área de inteligência, e eu espero colher bons resultados, como a gente tem colhido aqui no estado de Goiás, com um trabalho exemplar das polícias civil e militar. Aqui em Lusiânia e em toda a região do entorno, a Polícia Militar reforçou o efetivo, chamando os policiais do administrativo e colocando na rua os policiais que estariam de folga. As abordagens acontecem não só em horário de pico, mas durante todo o dia. E um homem foi preso na BR-060, perto de Guapó. Na caminhonete que ele dirigia, a Polícia Rodoviária Federal encontrou armamento pesado. Foram encontrados 6 fuzis, 12 pistolas, além de espingardas, munição e também 8 quilos de pasta base de cocaína. O motorista disse que pegou o material no Paraguai e tudo seria entregue em Goiânia. Segundo a PRF, algumas pistolas e fuzis estão com a numeração apagada ou raspada. Os policiais levaram o motorista para a Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Nós mostramos ontem a fuga de 24 presos da CPP em Aparecida de Goiânia. Um foi morto e muitos já foram capturados. O Ministério Público quer saber agora como a arma usada para render os agentes foi parar dentro da cadeia. Na casa de prisão provisória, usada para abrigar presos que ainda aguardam julgamento, tinha detento condenado a mais de 60 anos de prisão, que agora está solto nas ruas. Na hora da fuga, 6 agentes prisionais faziam a vigilância de mais de 400 presos em uma ala aqui da CPP. A informação é que um preso que trabalhava na cozinha rendeu os agentes com uma arma que estava escondida na bandeja. Os servidores arrebentaram os cadeados das celas e liberaram os presos. Esses presos pegaram os servidores, fizeram-os de refém para tentar sair de dentro do corredor. Os presos atiraram contra o servidor, iniciando então uma troca de tiros. 6 presos foram baleados e levados para o Hospital de Urgências de Goiânia. Familiares passaram todo o dia na entrada do presídio cobrando notícias. Para a Associação dos Servidores Prisionais, a superlotação das celas e a quantidade insuficiente de agentes é o que facilita a fuga. É inadmissível fazer segurança numa desproporção de mais de 100 presos para cada agente prisional tomar conta. Nesse caso, é mais de 200 presos. O Ministério Público quer mais rigor na fiscalização e uma investigação detalhada para apurar a entrada de armas no sistema prisional. Essas armas estão entrando pela porta da frente por omissão na fiscalização. A vigilância não está sendo eficiente. O Ministério Público tem cobrado com relação a isso, inclusive requisitando constantemente a abertura de processo disciplinar contra servidores em decorrência desse tipo de fatos. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária abriu uma sindicância depois dos questionamentos do Ministério Público e disse que vai criar novas vagas nos presídios de Cristalina, Novo Gama, Águas Lindas e Planaltina de Goiás ainda este ano. O secretário de Segurança Pública de Goiás falou ontem sobre a fuga de presos da CPP. Nós escondemos que recebemos um sistema prisional extremamente vulnerável e frágil. Estamos gradativamente aumentando esse controle. Já recuperamos boa parte dos foragidos e vamos continuar recuperando, vamos recapturar todos eles e restabelecer a normalidade lá no CPP.
Tá se preparando aí para viajar de avião? Então preste atenção na hora de fazer as malas. Muita gente ainda não sabe, mas as mudanças nas regras para tamanho e peso das malas já estão valendo em Goiânia. Essas orientações aos passageiros foram reforçadas ontem por lá. Nossa equipe foi ao aeroporto Santa Genoveva e mostra pra gente agora como os passageiros estão encarando essas novas regras para bagagens. Uma viagem inteira. Cabe numa malinha dessas aí? Não, impossível. Não tem como. E são para viagens curtas, né? 1 dia, 2 dias no máximo dá para levar. Mais do que isso, precisa de uma bagagem maior. É, amigo, foi-se o tempo em que a gente enfiava de tudo na bagagem de mão. Agora, E bota na mala de um homem que é menos vaidoso, né? Assim, né? Tem umas estratégias. Isso, aí deu certo. Aí tem uma sacolinha assim extra, não é possível, né, que não passe. Amiga, confia muito não, viu? Porque o pessoal tá rigoroso. Quem chega já tem logo que passar pelo teste mais temido do momento. Cada aeroporto precisa ter algumas caixinhas como essa aqui, que traz as medidas permitidas. Olha só, 55 centímetros de altura por 35, com uma largura máxima de 25 centímetros. O peso máximo também está aqui, 10 quilos. A tua bagagem de mão, para não ser despachada, precisa caber exatamente aqui dentro. Não pode ser muito apertado, senão não passa. É claro que em casa a gente não tem um item como esse. Então você pode recorrer de repente a uma fita métrica ou até mesmo a uma trena como essa aqui que eu trouxe. Trabalhoso é, eu sei, mas meu amigo pode te livrar de uma baita dor de cabeça. Porque passageiro que chegar em cima da hora, com a mala fora do padrão, pode não ter tempo de despachar e aí perde o voo. Já pensou? Era o medo do Fernando, minutos antes de embarcar. Eu vejo outras malas das pessoas assim, parece ser menor que a minha, né? Sim. Eu fiquei meio preocupado, mas... Deu certo. Deu certo, sim. Não vai ter que pagar mais. Não, graças a Deus, já paguei uma, já acabei de despachar. Já a Lívia estava toda confiante de que a bagagem de mão dela seria bem-vinda. Mas olha no que deu. Prendeu aqui. Eita, nós. Olívia, ainda bem que você conversou com a gente, viu? Porque essa aqui não ia passar, não. Mas porque ela está estufada. Porque ela está estufada. É, se ela não tivesse, ela passa com facilidade lá, ela entra numa boa. Numa boa, era como estava a Michele quando a gente chegou. Essa bagagem aqui você sempre levou como bagagem de mão? Sempre. Você tem tranquilidade que ela passa no teste? Acredito que sim. É, mas quando tiramos a prova não entrou, rapaz. E agora? Vou arriscar. Vai arriscar? Se tiver que despachar, eu não vou deixar, assim... Tem coisas que não dá para despachar. Mas agora essa bagagenzinha que sempre esteve contigo nos dias de luta, e agora? Ah, eu acho que vou ter que aposentar, né? É isso aí, meu povo. O jeito é aceitar e esperar o retorno, claro. E vale a pena se eles abaixarem realmente as tarifas de passagem, né? Enquanto isso não acontece, melhor levar só o mínimo necessário. E se por acaso a viagem esticar... Colocar um shorts extra, uma calça extra, uma camiseta extra, para caso tenha um imprevisto desse, você estar pronto. Ou repetir roupa. Também. Ou repetir roupa, exatamente. Desde que não seja aquela que você usou para malhar de manhã, né? O prefeito de Pirenópolis vai continuar no cargo. É que ontem os vereadores da cidade votaram o pedido de cassação de João Batista Cabral, o João do Léo. Mas decidiram manter o prefeito no cargo mesmo diante de denúncias na administração. Dos 11 vereadores de Pirenópolis, 5 votaram pela cassação do prefeito João Batista Cabral, o João do Léo do DEM. A sessão lotou a Câmara Municipal. A votação foi realizada depois que uma comissão processante foi criada para investigar as condutas de João Batista Cabral, o João do Léo, e decidiu, com base em denúncias feitas pelo vice-prefeito, levar o caso adiante para que os parlamentares analisassem o conteúdo das denúncias e o posicionamento da defesa do prefeito. A denúncia diz que João do Léo teria contratado e pagado despesas sem ter orçamento disponível, permitido suplementação orçamentária sem autorização legislativa e que houve pedaladas fiscais em valores que chegam a 3 milhões de reais. A denúncia também aponta que o prefeito tenha sido omisso no caso revelado em fevereiro pela Polícia Civil, que investiga irregularidades na licitação da empresa que faz a limpeza urbana do município. 9 pessoas foram presas entre secretários municipais, assessores e empresários. João Batista Cabral nega todas as acusações. Tudo que nós trabalhamos
foi dentro do que a Câmara aprovou. Tudo dentro das normas que a Câmara aprovou para a gente. Então, não existe, não se fala, não tem esse fato da pedalada fiscais. Tanto que o que foi suplementado, nós gastamos menos do que foi suplementado. Então, não existe pedalada fiscal. O processo contra o prefeito foi arquivado. Os presos da operação que investiga fraudes na licitação da limpeza urbana de Pirenópolis e que eram funcionários da prefeitura foram exonerados. Eles respondem o processo em liberdade. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e a seguir a gente mostra que em Catalão, para reduzir a despesa da Câmara, os vereadores cortaram o 13º salário deles mesmos. E dá uma olhada nessa imagem aí, gente. É muito buraco nas ruas de diversas cidades aqui do entorno de Brasília e a gente vai falar sobre isso. Porque tem dono de carro aí amargando prejuízos por causa dessa buraqueira toda. Se for com carro, a gente vai ter que, como fala, gastar com o dinheiro do próprio bolso para arrumar aqui. Fora essa questão mesmo do veículo, a dificuldade, né? Do acesso à casa, os outros moradores também. E quando chove aqui, fica difícil. Tá fácil não, viu? Você pode recorrer na justiça para não ficar no prejuízo. Nessa edição, a gente fala ainda do início dos Jogos Estudantis. Hoje as competições se concentraram ali no Jardim Gá. Nós voltamos daqui a pouco. Voltamos com o J1. Olha só essa notícia, gente. Os vereadores de Catalão decidiram que não querem mais receber 13º salário. Essa ideia pegou muita gente de surpresa na cidade. Os vereadores colocaram em votação um projeto de lei para acabar com o pagamento do 13º salário dos próprios parlamentares, já a partir desse ano. A ideia começou a ser discutida porque o gasto da Câmara Municipal com o pagamento de pessoal estava acima do que é previsto em lei. Aí os vereadores discutiram, formas de reduzir esse gasto e surgiu essa ideia aí de cortar no próprio bolso. 15 dos 17 vereadores de Catalão aprovaram a ideia e votaram a favor do projeto. A economia prevista será de aproximadamente R$150 mil por ano. O presidente da Câmara Municipal disse que esse dinheiro agora poderá ser usado para custear outros gastos da casa e que uma parte poderá ser inclusive encaminhada aí para a prefeitura, para ser usada em projetos sociais. É uma decisão que pode até servir de exemplo aí para outros políticos, afinal não é tão comum a gente ver políticos cortando na própria carne para fazer economia, Vamos falar agora sobre uma situação que está tirando o sossego do motorista. Ninguém aguenta mais tanto buraco. Isso não acontece só aqui em Lusiânia, não. Em praticamente todas as cidades do entorno de Brasília, a gente sofre com a buraqueira. Chegar em casa para o Lucas é sempre um desafio. A rua onde ele mora, no Mingone 1, em Lusiânia, não tem asfalto. É só terra e muito buraco. Se ele não tiver cuidado para entrar na garagem, é prejuízo na certa. Há pouco tempo, ele foi parar no mecânico. Foi o petiaço que acabou desencaixando e teve que, não sei se realizar uma solda. Dessa vez o prejuízo foi de cerca de R$70. Mas ano passado ele gastou R$1.400 com a suspensão, que não aguentou tanto desnível. Para não ter o mesmo transtorno, alguns vizinhos ajeitaram a entrada das casas por conta própria. Se não for com carro, a gente vai ter que, como fala, gastar com o dinheiro do próprio bolso para arrumar aqui. Tá complicado demais. Tá complicado. Fora essa questão mesmo do veículo, a dificuldade, né? Do acesso à casa, os outros moradores também. E quando chove aqui, fica difícil. O problema se repete em vários bairros de Lusiânia. O resultado a gente vê nas oficinas mecânicas. Os prejuízos que uma rua esburacada podem trazer para um veículo são vários. Problemas com a suspensão, para-choque, rodas e pneus. Para se ter uma ideia, aqui nessa oficina mecânica chegam por dia cerca de 20 carros que precisam de conserto porque caíram em algum buraco. E o que não faltam são motoristas revoltados. O Elionir é de Minaçu. Ele estava de passagem na cidade, a trabalho. Mas poucos dias por aqui foram suficientes para ele procurar um mecânico. Tive que passar aqui antes de ir embora, dar uma alinhada, balancear o carro. Aí acabou que aconteceu um imprevisto, que o carro até deslocou o pneu, Tem que trocar pneu, poder seguir viagem. Então tá complicado a situação do nosso estado de Goiás aí, Para enfrentar tanto buraco pelas ruas de Lusiânia, o Leonardo dá algumas dicas que podem evitar danos maiores. Eu indico, a princípio,
ter mais cautela na hora da chuva, porque a visibilidade é ruim e os buracos eles ficam escondidos entre as poças, né? Andar sempre com os pneus com a pressão correta, né? Para não estar ocasionando aí para rasgar os pneus, né? E também com a pista seca, você andar também com cautela, porque se você estiver correndo e ver um buraco, não vai ter jeito, você vai cair, ou se você tentar desviar, pode ocasionar até um acidente também, entendeu? Cuidado é sempre bom ter, mas o que muita gente não sabe é que em casos de dano material ou físico em vias públicas, a responsabilidade é do governo, seja municipal, estadual ou federal, dependendo da rodovia. Todo motorista que se sentir lesado pode entrar com uma ação na justiça. A primeira coisa que eles têm que estar fazendo no momento do acidente é estar juntando provas, como, por exemplo, estar tirando fotos do dano que sofreu. Posteriormente, eles têm que estar fazendo um boletim de ocorrência. E se tiver ocorrido algum ferimento, alguma lesão corporal, tem que estar procurando um médico para estar sabendo quais são os medicamentos que vão estar sendo necessário estar comprando. Além do ressarcimento do valor gasto com o conserto do veículo, em alguns casos cabe ainda indenização. No caso, eles podem estar ingressando com ação de indenização de dano moral, quando, na verdade, assim, é competência da administração pública estar cuidando das vias. Então, na maioria das vezes, quando você tem o seu carro danificado e até mesmo você pode estar sofrendo algum ferimento, alguma lesão corporal, consequentemente, você pode estar ingressando com ação de danos morais. Meio-dia 24, você pode participar com a gente mandando o seu comentário sobre as reportagens. E olha só, chegou um recado aqui do Cleiton Martins. Se essa moda pega, a Prefeitura de Valparaíso de Goiás vai falir, pois já não é possível nem contar o número de buracos em nossa cidade. Está aí a mensagem do Cleiton Martins, ele mora lá na Etapa C, em Valparaíso 1. E para continuar falando sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do J1 o Diego Fernandes, ele é advogado. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, você pode mandar sua mensagem aqui para a gente pelo nosso WhatsApp 98442-4000. Obrigado por ter vindo, boa tarde para você. Boa tarde. Essa é uma novidade, uma coisa que pouca gente sabe, né? A pessoa pode processar. A Prefeitura pode processar o Estado, pode processar a Federação em casos de prejuízos aí com o carro, não é isso? Sim, é um caso típico de omissão do Estado. Quando estamos diante de um caso onde o dano ocorreu em uma via urbana no município, o responsável é o município. Quando estamos diante de uma via estadual, o responsável é o Estado. E no caso de vias federais, o responsável é a União. E quando estamos falando de vias privatizadas, o responsável é a concessionária que cuida daquela área. Ou seja, vamos dar o passo a passo, então, o que a pessoa deve fazer caso ela se sinta lesada, está andando aí com o carro, furou o pneu, estragou, a gente sabe que buraco não acaba mais para tudo quanto é lado que a gente vá. O que ela deve fazer? Primeiro passo. É importante que o cidadão ele demonstre a relação entre o dano e o prejuízo. Ele deve tirar fotos, ele deve fazer vídeos e também testemunhas e também registrar boletim de ocorrência caso possível. Muita gente deixa de fazer, de procurar a justiça, procurar os direitos. Qual que é o motivo, hein? Não acredita muito que possa ter um retorno? Muitas vezes as pessoas, elas pensam em excesso de burocracia, mas é importante que o cidadão cobre da administração pública por meio de uma ação judicial para vivemos em uma sociedade mais adequada. Chegou uma pergunta aqui da Sandra, aqui de Lusiânia, ela quer saber o seguinte: que tipo de documento preciso juntar para provar que o prejuízo foi mesmo causado pelo buraco? Sim, ela pode anexar fotos, ela pode fazer também 3 orçamentos, que é o mais corriqueiro, né, do prejuízo que ela teve, e ingressar com ação judicial. Caso ela queira, ela poderá solicitar no protocolo de uma prefeitura, por exemplo, qual o prejuízo que ela teve. Aí, com essa negativa e toda a documentação, ela anexa ao processo judicial e cobra na justiça. Nesses casos aí, a prefeitura, no caso, tem que arcar com prejuízo. A prefeitura tem que arcar com prejuízo. Existem muitas dúvidas em relação a esse assunto, né? Quais são as mais comuns que chegam até você? Se o município realmente é responsável pela pavimentação, pela organização, por tapar buracos, e o município é sim responsável. Caso ele não faça, estamos diante de uma omissão do Estado, município ou União, e eles têm que ressarcir o prejuízo ao cidadão contribuinte.
Você de qualquer cidade aqui do entorno de Brasília pode participar com a gente mandando a sua mensagem, a sua pergunta sobre esse assunto pelo 984-42-4000. Antes de encerrar aqui, então, vamos só reforçar. A pessoa estragou o carro por causa de buraco. Precisa juntar as provas e procurar a justiça. O máximo de provas possíveis. Exemplo, fotos, vídeos e também notas fiscais de eventuais prejuízos, boletim de ocorrência e também provas testemunhais também. Tá ótimo. Muito obrigado pela participação aqui no J1. Ótima tarde para você. Não. E acompanhe depois dos comerciais. No Distrito Federal, as igrejas estão sendo alvo aí de bandidos. Nós vamos falar também sobre a realização de um sonho. Essa é a semana de comemoração do Dia Internacional do Livro e também do escritor. E uma moradora aqui de Lusiânia conseguiu lançar um livro com as histórias dela. Um sonho que veio assim, sabe? Aí de repente fluiu. E eu comecei a escrever. E estão rolando os Jogos Estudantis. Hoje as competições foram no Jardim Gá. Nós voltamos daqui a pouco.